Meus amados irmãos e irmãs, hoje é sexta-feira e nós estamos na primeira semana da Quaresma. O evangelho de hoje é Mateus 5, 20 e 26. Esse tempo de Quaresma, tempo de aprofundar as nossas orações, a caridade e o jejum. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não superar as dos doutores da lei e dos fariseus, não entrarei no reino do céu. Hoje aparecem outra vez os escribas e os fariseus. O que Jesus diz a eles é muito forte. Cristo é Deus e pode ler o que realmente há nos nossos corações. Os escribas e os fariseus eram crentes que se distinguiam por cumprir minuciosamente muitos preceitos. Cumpriam e cumpriam, mas os seus corações não amavam. Sejamos sinceros e examinemos os nossos corações. Não seja que caiamos no cumprimento típico daquela gente que tanto ignorava Jesus Cristo. Hoje encontramos os ensinamentos de Jesus acerca do perdão no início do Sermão da Montanha, numa nova interpretação do quinto mandamento. A ofensa só se pode superar mediante o perdão e não através da vingança. Deus é um Deus que perdoa sempre porque ama as suas criaturas, mas o perdão só consegue penetrar, só pode ser efetivo em quem, por sua vez, também perdoa. O Senhor diz-nos que não podemos apresentar perante Deus quem não se reconciliou com seu irmão. Adiantar-se com um gesto de reconciliação, sair ao seu encontro é a condição prévia para prestar corretamente o culto a Deus. A este respeito, podemos pensar que o próprio Deus, sabendo que o homem estava confrontando Deus como rebelde, e se pôs a caminho para partir da sua divindade para vir ao nosso encontro para nos reconciliar. Jesus, antes do dom da Eucaristia, ajoelhaste-se diante dos teus discípulos e lavaste-os os pés sujos. Purifica-nos com o teu amor humilde, que o meu perdão seja assim. Aprendendo com as lições bíblicas. A verdade é que as historinhas bíblicas são excelentes ferramentas de inclusão para ensinar as crianças sobre os valores e o amor de Deus. Presta atenção, porque essa história agora é a última ceia. E o que Jesus fez na última ceia? A história da última ceia foi contada por 1 milhão de vezes já, até mesmo uma pintura famosa. Então, o que você quer saber o que aconteceu na última ceia? Jesus, o Filho de Deus, sabia que em seu tempo, como o mortal estava quase no fim, o seu trabalho na terra estava quase completo, mas ainda faltava algo do trabalho a fazer. Ele sabia que o seu presente final para a humanidade seria a sua morte na cruz. Mas antes disso, ele tinha algo mais para apresentar e para compartilhar. Então, em sua última noite vivo, ele chamou os seus apóstolos para a última ceia. Colocou os 12 ao redor da mesa e ele passou a noite inteira compartilhando de sua sabedoria e conhecimento, porque agora caberia aos apóstolos espalhar a palavra de Deus. Então Jesus se ajoelhou e lavou os pés deles. Este foi um ensinamento nobre, com seu tratado um aos outros depois que Jesus se foi. Então, todos eles se sentaram para jantar. Jesus compartilhou a comida com eles e disse aos apóstolos que eles deveriam se lembrar dele sempre que jantasse. Enquanto comiam, Jesus disse aos seus amigos, como um dos 12 apóstolos o trairia. Embora Jesus soubesse que era Judas que iria traí-lo, ele não confrontou porque sabia que era tudo o plano de Deus. Logo Judas deixou a mesa sobre alguns pretextos e voltou com os soldados para prender Jesus. Pedro tentou protegê-lo, mas Jesus disse-lhe que não o fizesse. Ele sabia que é a hora do sacrifício final. Reze hoje e peça a Deus pelo alimento que você tem. Que Deus abençoe.